Hoje a gente vai entrar na terceira mensagem da série sobre Paulo. A gente chama a série de A Jornada do Apóstolo Paulo. E não sei se vocês lembram, faz um tempo da última ministração, a ministração ficou picada porque vieram outros ministradores no meio do caminho. Mas a gente falou que Paulo tinha uma missão. A primeira mensagem foi a missão esquecida, e é uma missão parecida com a nossa. Só que Paulo não desistia da sua missão, ele tinha um objetivo a cumprir e ele, a despeito das adversidades, ele seguia caminhando para aquela missão que ele tinha. A segunda mensagem foi sobre a conversão de Paulo, onde ele era um perseguidor de cristãos e se tornou um alcançador de cristãos, digamos assim, uma ferramenta. Deus fala que ele era um instrumento que ele ia usar para alcançar os gentios. E o tema da mensagem de hoje é enfrentando a oposição. Enfrentando a oposição porque ao longo da jornada de Paulo vocês vão ver que tiveram muitos desafios. Na primeira mensagem ele fala que o Espírito Santo falava para ele: você vai para aquela cidade, mas lá vão te prender, vão te açoitar, vão fazer uma série de coisas. E ainda assim ele seguia para a missão que ele tinha que cumprir. E a mensagem de hoje conta sobre um livramento sobrenatural que Deus deu em meio a uma dessas provações que Paulo estava passando. A gente vai ler o texto já, mas quantas e quantas ministrações a gente já não viu sobre esse milagre que Deus faz na vida de Paulo, de um livramento de quando ele estava preso. Mas muitas vezes as ministrações pecam em aprofundar no contexto como um todo. O milagre é tão impactante que a gente foca no milagre, a gente fala: eu quero esse milagre para a minha vida, quero que aconteça isso, eu quero ter livramentos como esse, eu não quero passar por dificuldade. Mas a verdade é que todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios. De vez em quando surge uma surpresa inesperada, quando as coisas estão indo bem. E às vezes a gente chega num ponto onde a gente precisa de um milagre. A gente vai ler o texto que está em Atos, capítulo 16. Eu vou ler do 16 ao 34. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Fiquei esperando para ver se eu vi algum barulhinho de Bíblia, não ouvi nenhum, hein? Acho que eu vou começar aí, agora sim. Aí mais uma, aí tá ficando bom. Se o texto aparece aqui antes, vocês não procuram na Bíblia, né? Eu vou começar a tirar o texto de novo, hein? Vocês vão ter que achar na Bíblia. Eu falo isso, mas nem uso a Bíblia no papel mais. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu não enxergo. Eu já peguei a letra extra gigante, eu tenho que colocar no tablet aqui, eu dou um super zoom, aí eu consigo ler. Senão eu tenho que ficar trocando de óculos, tem óculos de perto, óculos de longe. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles fossem despidos e açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar.
porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Eu acho que essa história deve ser conhecida de todos vocês. Porque se a gente fizer igual aqueles filmes que começam pelo final e depois eles explicam o que aconteceu, a ênfase desse texto, o ápice dessa história, é quando aquelas portas daquelas prisões se abrem. De uma forma sobrenatural, aquele terremoto não só abriu as portas, mas abriu também as correntes. Eu fico pensando no nível de detalhe que talvez as pessoas não pararam para pensar, mas como é que um terremoto destrava um cadeado ou uma corrente? Como é que um terremoto... As portas tudo bem, porque tremeu a estrutura, a porta pode abrir, mas imagina você ter uma corrente amarrada no seu pé, como é que o terremoto abre a corrente? Existe algo de sobrenatural nesse terremoto que é muito além do que simplesmente chacoalhar a terra. E o contexto pelo qual isso acontece, no momento onde eles estavam orando e louvando ao Senhor, deixa claro que aquilo era uma resposta ao posicionamento que aqueles dois homens tinham. E quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim: eu queria experimentar isso na minha vida, eu quero um milagre desse, eu quero estar orando e quero que Deus faça algo sobrenatural, eu quero que Deus remova todos os obstáculos da minha vida, resolva meus problemas, traga a minha cura, traga a minha provisão financeira. A gente quer que Deus faça as coisas. E como a gente não ia ficar impressionado com uma coisa assim? São coisas que não são naturais. Normalmente o sobrenatural é algo que aumenta a nossa fé, mas ele não é tão comum de se ver. Quando foi a última vez que vocês ouviram na TV que as cadeias se abriram por conta do terremoto? Eu acho que eu nunca ouvi isso. E ali foi uma demonstração do poder de Deus, cuidando dos seus filhos, cuidando daqueles que estavam louvando e clamando por Ele. Mas existe algo mais importante nesse texto do que o milagre que Deus fez. Existe um milagre maior ainda do que esse, que foi o que acontece depois. Quando o carcereiro vê aquelas portas abertas, ele começa a temer pela sua própria vida. Ele pensa assim: poxa, todo mundo fugiu, as portas estão abertas, não sobrou mais ninguém, eu vou ter que pagar com a minha vida. Então, antes de ser torturado pelos romanos, eu vou me matar e eu me poupo desse sofrimento. O que ele não imaginava que ia estar todo mundo ali. Qual é a lógica disso? Pensa se você estivesse preso injustamente e Deus fizesse um milagre e abrisse as portas, você não ia sair correndo? Eu acho que eu sairia correndo. Eu não ia ficar lá para esperar, não. Olha, Deus abriu, me deu uma oportunidade, eu estou indo nessa. Vou fugir daqui. Talvez esse seria o caminho natural. Mas existia algo naqueles dois homens que os impediu de fazer aquilo. Talvez eles tivessem noção de que o que eles estavam passando tinha um propósito maior, embora eles não soubessem o que viria a seguir. Mas o fato é, eles estavam passando por um grande sofrimento. Deus fez um grande milagre. E ainda assim eles aguardaram para entender o que Deus tinha para ele como próximo passo. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e a única coisa que a gente quer é fugir da dificuldade, antecipar o sofrimento, evitar as coisas que a gente entende que são ruins. E a gente quer que Deus faça um milagre na nossa vida.
Só que a gente quer que Deus faça um milagre para a gente poder pegar as portas das prisões abertas e vou sair daqui porque esse lugar aqui é terrível. E às vezes o milagre não acontece. E a gente não sai daquela situação. Porque a gente não consegue compreender que daquela situação Deus vai usar e vai fazer algo ainda maior nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao redor. Eu queria que a gente olhasse para esse texto com uma perspectiva um pouco diferente. Deixasse em segundo plano o milagre que Deus fez. E olhasse para a vida desses dois homens e tentasse comparar um pouco com o nosso dia a dia. E o primeiro ponto que eu queria aprofundar com vocês, eu chamei ele aqui de o inimigo e as suas estratégias. Quantos aqui sabem que a gente tem um inimigo? A Bíblia diz que a gente tem um inimigo. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Agora que eu te fiz essa pergunta, você pensou no inimigo. Mas quanto tempo faz que você não pensa nele ao longo da semana, ao longo dos seus dias? Será que você ainda lembra que ele existe? Ou será que você simplesmente acredita assim, já que eu aceitei a Jesus, então o inimigo está longe da minha vida, não tem acesso a nada mais? Quando a gente olha para esse texto, Paulo e Silas estavam fazendo aquilo que normalmente a gente entende que são as coisas corretas, servindo ao Senhor, né? Eu vou ler o trecho do texto de novo. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, estavam indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Aqueles dois homens estavam pregando o evangelho, cumprindo o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida deles. Talvez uma analogia para as nossas vidas seria: poxa, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando andar nos caminhos corretos, eu estou buscando servir ao Senhor, eu estou buscando obedecer ao Senhor. Eles estavam fazendo aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Normalmente a gente imagina o seguinte: se a pessoa está passando por dificuldade é porque tem algum pecado na vida dela. A Bíblia não fala que esses homens estavam em pecados para surgir uma mulher endemoniada para acompanhar eles no ministério. Mas às vezes Satanás usa algumas estratégias que passam desapercebidas pela nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando se nós estivéssemos na situação de Paulo, trazendo para o nosso contexto do dia a dia: eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família. E de repente surge alguém que chega junto na nossa vida, com uma aparência de alguém que está compreendendo o chamado que a gente tem, está compreendendo aquilo que a gente está fazendo, está compreendendo a nossa fé, e ela começa a reforçar isso. Olha só como você serve ao Senhor. Olha só como você faz tudo direitinho. Olha só como o Senhor se agrada daquilo que você faz. Porque essa mulher endemoniada não confrontou Paulo, não o acusou, não disse que ele estava fazendo de errado. Na verdade, ela só elogiou. Ela fez propaganda dele. E a maioria de nós provavelmente falaria: poxa, essa pessoa aqui é muito boa, gosta de mim, é uma mulher de Deus, vem aqui na minha casa, vamos começar a andar comigo, vamos servir junto. Que mulher abençoada, olha só, está só elogiando o meu ministério. Mas é assim que Satanás trabalha. Quando eu fiz a pergunta para vocês se vocês lembravam que tinham um inimigo, se vocês tinham pensado ao longo da semana, é porque talvez a forma mais astuta que ele tem de agir na nossa vida é fingindo que ele não existe, ou passando desapercebido nas nossas vidas e ainda assim influenciando as nossas vidas. A Bíblia fala que essa mulher ficou acompanhando eles por muitos dias e fazendo propaganda do seu ministério, elogiando. Mas ela também diz que em um certo ponto Paulo ficou indignado. Você já ficou indignado com alguém que te elogiava o tempo inteiro? Você consegue se imaginar indignado com alguém que te elogia o tempo inteiro? É contra-intuitivo. Normalmente você fala assim: continua elogiando, está gostoso, está ótimo. Talvez
a Bíblia pudesse ser um pouco mais detalhada e falar assim: Paulo teve um discernimento que essa mulher tinha um espírito. Ou Paulo teve um discernimento que essa mulher, de alguma forma, estava plantando uma semente que ia desviar ele do seu caminho. A Bíblia não detalha o porquê Paulo ficou indignado. Mas quando me coloco no lugar de Paulo, eu fico imaginando que talvez, se ele permitisse, aquilo poderia levantar o seu ego, exaltar aquilo que ele era e não aquilo que Deus podia fazer na vida dele. E talvez, se ele tivesse cedido, talvez o desfecho, o destino dele não fosse o mesmo. Talvez ele pudesse questionar, falar assim: poxa, eu sou tão bom assim, por que eu tenho que passar por dificuldade? Por que eu tenho que ir para aquela cidade para ser açoitado? Satanás não pode vencer os filhos de Deus. Quando eu disse que ele está ao nosso derredor, quer dizer que ele não tem acesso à nossa vida, a não ser que a gente permita que ele nos alcance, que a gente dê liberdade, que a gente dê autoridade para ele. Mas como ele não pode nos vencer, ele pode atrasar, ele pode distrair, mudar o nosso caminho. Qualquer coisa que ele faça que nos atrase ou impeça que a gente conclua o plano de Deus nas nossas vidas, para ele é uma vitória, ele está ganhando tempo. Existe um ministério chamado Veredas Antigas. Alguém aqui já fez Veredas Antigas? Ninguém fez. Isso é um bom ponto. Talvez seja interessante a gente trazer o Veredas Antigas algum dia aqui. É um ministério à parte, ele não é de nenhuma denominação, mas eles passam em várias igrejas com uma série de ministrações. Eu não sei se ainda é assim, antigamente passava um DVD, eles nem tinham um ministrador, era o próprio autor do Veredas que ministrava em DVD. Mas uma das coisas que eles falam no Veredas é que Satanás, ele é como se fosse uma pessoa astuta que entende de obras, de construção. E quando uma pessoa vai construir uma parede, ela normalmente usa um prumo para garantir que aquela parede está correta. Então, um prumo é como se fosse uma cordinha, uma linha, e tem um peso no final. E aquele peso ele se mantém reto por conta da gravidade. E aí a pessoa vai lá e constrói uma parede alinhada com aquele prumo. E aí o exemplo que ele dá é que Satanás se esconde atrás de uma moita e ele coloca um ímã que distorce só um pouquinho a direção daquele prumo. Ele puxa um pouquinho a base de ferro para a lateral. E aí a pessoa que confia no prumo chega lá e constrói a sua parede torta, porque ela está seguindo o prumo. Só que ela não percebeu. E se alguém chega para ela e fala assim: olha, a sua parede está torta. Fala: não, olha aqui o prumo. O prumo é o meu guia. O prumo está me provando que a parede está certa. Mas você olha e fala assim: a parede está errada. Mas a pessoa: não, a parede está certa. E esse exemplo se reflete nas nossas vidas. Porque muitas vezes, quando ainda somos pequenos, Satanás coloca aquele ímã e distorce alguma coisa na nossa identidade, na nossa formação. E a nossa parede, a nossa vida é totalmente construída em cima disso, com um prumo alterado. E a gente vai se acostumando e se moldando a essas coisas. Talvez isso seja a coisa mais impactante que o Veredas Antigas faz. Porque ele vai trazer um confronto na vida de cada um de nós. Quais são os prumos que construíram a nossa vida? E ajustar isso de acordo com a palavra de Deus. Mas voltando aqui para a mulher que estava elogiando Paulo. A gente tem duas formas de lidar com as coisas do dia a dia. Porque se Satanás não consegue te vencer, se Satanás não consegue impedir de você executar o plano, não consegue te impedir de exercer o seu papel e a sua autoridade como cristão, talvez ele possa distorcer a sua percepção da realidade, para que você continue caminhando por um caminho diferente do que Deus espera, achando que está fazendo a coisa certa. Normalmente a gente imagina que Satanás vai se manifestar de uma forma que a gente vai olhar e vai repreender ele, porque a gente vai se assustar e vai ser uma coisa feia. Mas a verdade é que ele é sutil. E ele vai
trazer as coisas que a gente gosta, trazer as coisas que parecem lícitas, trazer as coisas que parecem corretas, e nessa sutileza é onde os cristãos são pegos. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm visão aberta? Alguém já teve a ousadia, a coragem de falar assim: Senhor, eu quero ter a visão aberta? Normalmente os novos convertidos são esses que mais fazem isso e depois se arrependem. Eu sempre ouvi falar de pessoas que tinham visão aberta, que conseguiam ver os anjos, os demônios. E aí eu tive a brilhante ideia de falar: Senhor, eu quero ver como é que é esse negócio aí. Parecia uma coisa lógica, né? Agora eu sou crente, eu sou fervoroso e eu quero ver. Vou ser sincero com vocês, não recomendo. Não é algo que a gente está pronto ou preparado. Porque quando você vê um demônio, talvez seja o maior medo que você já sentiu na sua vida. A primeira sensação é o maior medo que você vai sentir na sua vida. A segunda sensação é a maior autoridade que você vai sentir na sua vida. Porque parece que da mesma forma que você sente aquele medo, aquela coisa, porque você nunca viu aquilo, o Espírito Santo te toma de uma certa forma e com muita autoridade você reage àquela situação. Mas ainda assim, não recomendo para todo mundo, porque é uma experiência muito forte. Só que quando você tem uma experiência como essa, nunca mais você vai passar a sua vida, ou uma semana, ou um dia sequer, sem reconhecer que existe um mundo espiritual ao seu redor e que você não consegue ver e que está tentando te influenciar. Um demônio só vai aparecer para você por intimidação, mas normalmente ele trabalha na distração. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: será que de alguma forma vocês se distraíram com coisas que parecem boas? E talvez sejam armadilhas que Satanás preparou para cada um de vocês? A resposta para isso é buscar o discernimento espiritual. É buscar no Senhor: Senhor, se existe algo que eu estou fazendo que não está alinhado com o que o Senhor tem para a minha vida, não está dentro das suas expectativas para mim, ou será que eu caí numa armadilha sem perceber? Se a gente não tem a noção de que existe um mundo espiritual trabalhando, muitas vezes a gente vai simplesmente caminhar e aceitando as coisas do jeito que elas são. E talvez a gente nem perceba que a gente está se distanciando cada vez mais daquilo que o Senhor espera de nós. Quais são as coisas do seu dia a dia que mais tem te orgulhado, mais tem feito você se sentir a pessoa mais importante do mundo, ou, como o exemplo que o Carlão costuma dizer, a última bolacha do pacote? Talvez a inspeção e a oração pudesse começar por aí. Todas as vezes que nós nos sentimos assim, muitas vezes o Senhor está preparando isso, permitindo isso. Mas se são com pessoas, se são em situações de trabalho, se são em situações fora do ambiente onde a presença de Deus se manifesta, existe uma grande chance de ser Satanás preparando uma cilada para a vida de vocês. O segundo ponto nesse texto que chama atenção, e agora não tem graça porque você já sabe o final do filme, mas tem uma hora que parece que o inimigo venceu. Eles foram lá, identificaram aquele espírito e expulsaram o espírito daquela mulher. E aí as pessoas ficam iradas, vão lá e prendem. Eles são entregues às autoridades, eles são açoitados. E a Bíblia diz severamente açoitados. Não era qualquer açoite, mas severamente açoitados. E lançados na prisão. Eu nem sei se eu queria imaginar o que eles estavam sentindo nesse momento. A dor que eles estavam sentindo. Eu nunca tomei uma chicotada na vida, mas eu imagino que deve doer demais. Se você apanhou quando era pequeno e lembra do cinta, talvez seja 1% do que seria a chicotada. Porque muitas vezes o açoite ele marcava, ele feria, cortava. Mas assim que aquela mulher foi desmascarada, aqueles homens, obviamente não cristãos, eram de outra cultura, eles denunciam e falam: esses caras aqui são judeus, não são romanos, eles estão distorcendo os nossos costumes. Prepararam ali a armadilha para que eles fossem presos, para que eles fossem açoitados. Agora,
Se coloca no lugar de Paulo e Silas. Estavam indo para um lugar de oração, estavam cumprindo aquilo que Deus queria que eles fizessem, e de repente eles estão sendo açoitados, e eles estão sendo presos, não sabiam quando iam sair de lá, não sabiam o que aconteceria, se seriam mortos. Quando eu estava refletindo sobre isso, eu me lembrei que muitas vezes as pessoas que se convertem falam assim: olha, eu não quero me posicionar em relação a Deus, porque senão as coisas vão piorar. Todo mundo fala que se eu buscar a Deus, se eu começar a servir, a minha vida vai ficar difícil. Vai haver batalha, vai haver retaliação. E as pessoas têm um monte de termo para isso. Aí eu costumo ser um pouco radical quando as pessoas falam isso, porque eu falo assim: existe um inimigo lá. A gente sabe que ele está lá, a Bíblia já diz que existe um inimigo. E aí se você tem uma postura de falar assim: olha, eu não vou mexer com ele porque ele não vai mexer comigo, é como se você estivesse fazendo um pacto com o diabo. Estou fazendo um pacto com ele, eu não vou mexer com ele, ele não mexe comigo. Então assim, você pode fazer o que você quiser, mas deixa eu aqui quietinho na minha. Não me parece uma coisa boa. Talvez, se a gente colocasse para o mundo natural, é como se eu fosse um policial, me formei, mas eu vou fazer um acordo com o pessoal lá do tráfico, assim: eu não vou prender vocês, mas vocês também não arrumam problema para mim, entendeu? A gente fica nesse acordo aqui. Ainda que pareça uma coisa boa, porque você não vai ter lutas ou batalhas, ou pelo menos acredita que não, não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para cada um de nós. Ele quer que a gente manifeste, que a gente testemunhe, que a gente literalmente represente Jesus para as pessoas que não conhecem, não para a gente fazer um pacto com o inimigo e falar: olha, eu vou ficar aqui quietinho do meu lado, você não mexe comigo e eu não mexo com você. Quando a gente estuda sobre libertação, a gente aprende que a palavra retaliação realmente não existe. A gente imagina o seguinte: eu vou para uma guerra e aí eu vou lá e eu feri o inimigo. Aí quando eu estou voltando para minha casa, o inimigo vem e me fere, porque ele está descontando aquilo que eu fiz. E as pessoas acreditam que retaliação é assim. Mas não existe retaliação para aqueles que estão em Cristo. Não existe retaliação para aqueles que têm uma vida dedicada a Deus, para que buscam viver de acordo com seus planos, seus propósitos, que buscam viver em santidade. Não existe retaliação para esse tipo de pessoa. Na verdade, a retaliação não existe. Eu não posso ir lá e ferir o inimigo, depois ele vai na minha casa me pegar depois. Não existe isso. Não existe contra-ataque do inimigo. O que existe é uma guerra. E vocês estão numa guerra. Quer vocês tenham feito pacto com ele, vocês estão fingindo que ele não existe, existe uma guerra. Se vocês não estão se posicionando, ele está ganhando. A questão é, toda vez que você vai para uma batalha, que você vai para uma guerra, você se esforça, você se cansa. E todas as vezes que existe uma batalha espiritual, você vai se cansar. Você vai se cansar fisicamente, mentalmente. Existe um cansaço natural de toda batalha. Você já viu algum soldado que vai para a guerra e volta: olha, estou descansado, parece que eu dormi a noite inteira. Eles voltam destruídos, cansados. E toda guerra é assim. Mas o inimigo não tem como te atingir se você estiver vivendo em santidade, se você estiver vivendo uma vida dedicada ao Senhor. Aí os nossos amigos aqui foram lançados na prisão e açoitados. Quantas vezes a sua vida não estava indo bem e de repente você se viu como esses dois aqui, sendo açoitados pela situação, se vendo frustrados porque aquilo que parecia algo de Deus, de repente colocou vocês numa prisão. Às vezes chega uma notícia ruim, perdeu o emprego, às vezes é uma enfermidade, às vezes é alguma coisa algum plano que foi frustrado, algum projeto que não deu certo. Provavelmente a maioria de nós aqui pensaria: essa missão que Deus tinha para a gente fracassou. Agora a gente está preso, vamos ficar aqui sei lá até quando, porque essa missão fracassou. Muitas pessoas desistiriam. Muitas pessoas se sentiriam frustradas, desanimadas, chateadas. E a pergunta que eu faço para vocês é:
Como vocês têm se portado diante das adversidades, das dificuldades? Porque são nessa hora que a gente descobre se a gente tem fé ou se a gente é cristão ou não. Eu estava conversando com o Samuel essa semana e uma hora a gente fala assim, as pessoas que estão aí fora, que não conhecem Jesus, elas não têm onde se apegar. Então qualquer notícia ruim para elas é o fim. Mas não deveria ser para nós. Uma notícia ruim para nós deveria ser uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Então assim, eu acho que eu estou orando pouco, vou orar mais. Eu acho que eu estou me posicionando pouco, vou me posicionar mais. Eu vou buscar mais, eu preciso entender o que está acontecendo. Mas eu sei que Deus está no controle disso, que pode mudar. Quantas vezes as situações fizeram a gente acreditar que não tinha mais jeito? Eu não sei se Deus gosta de pregar uma peça em Satanás, porque eu tenho certeza que às vezes Satanás acha que ganhou, e aqui eu acho que ele tinha ganhado. Fala, minha estratégia, minha armadilha deu certo. Os dois estão sendo açoitados, os dois estão na prisão. Vocês lembram de alguém que Satanás achou que tinha ganho? Tenho certeza que Satanás pensou assim quando Jesus morreu naquela cruz. Tudo isso aí por nada. Viveu uma vida aí, pregou, vida de santidade, estava tudo certinho, sem nenhum pecado, agora morreu. Perdeu. Só que mal ele esperava que no terceiro dia, não só ele ressuscitou, mas tomou de volta a autoridade que Satanás tinha. Situações ruins eventualmente acontecem, mas a nossa postura em relação a ela é o que muitas vezes vai mudar o desfecho da nossa vida, do nosso futuro. A gente não pode impedir que as coisas ruins aconteçam. A gente não tem nenhuma promessa na Bíblia de que a gente aceitou Jesus e agora é só vitória em vitória. A gente gostaria de acreditar nisso. E muitas vezes a gente até aprendeu isso, né? Aceitei Jesus. Uma vez eu ouvi uma ministração e eu falei, misericórdia. O cara falou assim, a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você não precisa fazer nada, que a prosperidade vai correr atrás de você. Eu falei, como é que é esse negócio aí? Não precisa nem trabalhar nada, é só ficar em casa e vai caindo os cheques, os boletos já vêm pagos. Eu falei, isso aí é bom demais. Infelizmente são coisas que a gente aprende, mas não é a realidade. A gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer, mas existem momentos onde as coisas acontecem. E eu não acredito que isso tenha a ver com a nossa decisão de servir ao Senhor, de buscar o Senhor. Obviamente a gente se posicionou numa guerra, a gente vai ter cansaço, a gente vai ter que batalhar, é um posicionamento. Mas não quer dizer que a gente vai começar a sofrer porque a gente entregou a vida para Jesus. Na verdade é o oposto. Os nossos olhos foram abertos. E a gente não é mais uma marionete na mão de Satanás, mas alguém que se opõe a ele. A Bíblia diz que nós devemos se submeter a Deus e resistir ao diabo. Então a gente tem que resistir ao diabo e todas as suas armadilhas e as suas tentativas. A pergunta para vocês é: diante de um momento de frustração e dificuldade, qual é o seu posicionamento? Algumas pessoas culpam a Deus, algumas pessoas se afastam de Deus. Mas são nessas horas que o verdadeiro cristão se destaca. Que a gente vai ver o que eles fizeram no próximo ponto. Que eu chamei de adoração em meio ao sofrimento. Olhando para o texto parece fácil, porque a gente já sabe o que acontece a seguir. Mas quem é que de fato adora o Senhor quando está sofrendo? Imagina você, talvez um jeito mais fácil de a gente entender fisicamente. Imagina que você tem um ferimento no seu corpo. E aquilo está doendo demais. Está te incomodando demais. E talvez você olhe para aquilo e fale assim, eu não merecia isso. Eu estava fazendo tudo certo e eu não merecia isso. Será que você vai continuar adorando ao Senhor como você adoraria no melhor momento da sua vida? Ou será que aquilo te afetaria de alguma forma? Eu não sei quantos de vocês assistiram The Chosen na temporada 4. Mas tem uma cena que eu chorei muito. Eu estou lembrando dela aqui, estou quase chorando. E eu não vou contar para vocês a cena, mas Jesus cura muitas pessoas.
ao longo da série. Jesus ressuscita mortos, a gente vê fazendo isso. Mas tem uma cena lá onde uma pessoa morre. E outra pessoa que ama muito essa pessoa olha para Jesus e fala assim: eu sei que você pode curar ela. E Jesus fala assim: não é a hora dela. E ele fala assim: me perdoe, mas não é a hora dela. Aquela pessoa estava caminhando com Jesus, já tinha visto muitos milagres, já tinha visto muitas curas, já tinha visto Jesus, sabia que Jesus podia ressuscitar as pessoas talvez. E ela olha para Jesus e fala para ele assim: eu sei que você pode fazer, ainda bem que você chegou agora. E ele fala assim: não, me perdoa, mas não é a hora dela. E ele não cura aquela pessoa. Imagina a dor e o sofrimento de perder alguém. E imagina que você tem fé o suficiente para que Jesus pudesse curar essa pessoa. E ainda assim ele não faz. Será que você ainda assim adoraria ele? Como se fosse o melhor momento da sua vida? E eu confesso para vocês que eu não sei o que eu faria. E também não quero experimentar e testar para contar para vocês depois. Mas quando eu olho para esses dois e imagino o sofrimento que eles estavam sentindo. Às vezes a gente está com dor de cabeça e nem orar a gente quer, nem cantar a gente quer e louvar só porque a gente está com dor de cabeça. Agora você imagina o seu corpo todo ferido, machucado. Aquelas feridas doendo, talvez não tivesse posição para ficar, não tivesse... Qualquer mexidinha doía, respirar doía, eu não sei. Imagino que devia estar terrível. Mas ainda assim aqueles homens louvavam e adoravam ao Senhor. A gente não vê uma reclamação, a gente não vê uma lamentação, a gente não vê um questionamento em relação a Deus. A gente vê simplesmente aqueles homens louvando ao Senhor. E sabe o que a gente começa a ver aqui? Talvez eles não tivessem noção disso, ou tivessem uma expectativa disso, mas a gente começa a ver nessa adoração que eles estão fazendo. Um plano de Deus superando a armadilha de Satanás. Porque a Bíblia diz que enquanto eles louvavam ao Senhor, todos os outros presos ouviam. Os presos sabiam que eles estavam presos, amarrados, acorrentados. Sabiam que eles tinham sido açoitados. E ali eles começam a ser confrontados com uma nova realidade que eles não conheciam. Como é que alguém pode estar sofrendo tanto e ainda assim louvando e adorando o Senhor? Eles não sabiam que viria um terremoto, eles não sabiam que viria um milagre. Eles nem pediram por nada. Eles só adoraram o Senhor. Eu fico me perguntando por quantos dias ou meses eles continuariam adorando o Senhor se o Senhor não tivesse feito aquele terremoto. Eu acho que a maioria de nós talvez nem fizesse por alguns minutos. Mas aqueles homens eram diferentes. Essa história me lembra de uma ocasião onde o rei Josafá foi cercado por um exército infinitamente maior do que o dele. Vocês conhecem essa história? Eu já fiz uma ministração sobre isso, mas eu não lembro o tema. Senão eu até falaria porque está no YouTube. Mas o rei Josafá foi cercado por um exército infinitamente maior do que o dele. Ele não tinha condições de vencer aquele exército. E ele estava cercado e fechado. E ele foi orar ao Senhor e perguntar o que ele deveria fazer. E o que me impressiona na história de Josafá é que talvez a gente pudesse pensar assim: Deus vai dar força para os guerreiros, vai dar estratégia, e eles vão superar um exército superior, como foi com Gideão e os 300. O Gideão ele foi com 300 homens, e eu não lembro o número agora, mais de 21 mil homens foi que eles derrotaram. Com 300 homens somente, você pode imaginar que isso daí não é problema para Deus.
Simplesmente Deus vai dar uma estratégia e eles vão vencer na guerra. Mas a estratégia que Deus dá para Josafá naquele dia é diferente. E ao invés de mandar o exército para cima do inimigo, ele pega os levitas e fala assim: vocês vão na frente. É como se falasse assim: ó, nós vamos para a guerra e vai o Samuel, o Daniel, o Marlon, a Simone, o Adriano, vocês vão na frente. Vocês não precisam nem, vocês vão de arma, vocês vão cantando. Leva o baixo aí com bateria. O Daniel carrega a bateria, o Samuel vai com os 2 teclados, vocês vão para a guerra, vocês vão na frente aí, cara. Se vira, né? Aí eu imagino que se eu fosse levita, eu já vou morrer. Os caras que estão com a arma estão lá para trás, eu vou na frente, eu vou ser igual Urias, né? Estamos mandando para a morte já. Mas ele fala para o povo assim: vamos louvando. Tinham alguns dias de caminhada até chegar no inimigo, a gente vai louvando ao Senhor. E eles vão caminhando e louvando, vão caminhando e louvando. E a Bíblia fala que quando eles chegam lá e encontram o inimigo, Deus tinha trazido uma confusão no inimigo. E um tinha atacado o outro e eles tinham se matado tudo. Não tinha um vivo. Aquele exército que era muito superior, que mataria provavelmente facilmente aquele exército, estava dizimado. E a única coisa que eles tiveram que fazer quando chegaram lá foi carregar de volta os despojos da guerra. Tudo que tinha de valor, armas, tesouros, tudo aquilo que eles tinham. Eles tinham que carregar de volta para eles. A Bíblia fala que eles ficaram 3 dias carregando despojos de volta. 3 dias saqueando e carregando. Mas não tiveram que lutar uma batalha. A pergunta que eu faço para vocês é: quantas batalhas você tem se empenhado em fazer quando você deveria estar louvando ao Senhor? Assim como Josafá fez, assim como Paulo e Silas fizeram. A nossa tendência natural é falar assim: tem um problema, eu vou resolver o problema. Tem uma situação, eu vou enfrentar. Mas às vezes, só que a gente precisa reconhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. E se talvez a gente parasse de reclamar diante das situações ruins, ou parasse de se frustrar, ou de chatear, e simplesmente adorasse ao Senhor por todas as coisas boas que Ele fez na nossa vida? Talvez se a gente parasse de olhar para aquilo que a gente vai perder e olhasse para todas as outras coisas que a gente ainda tem. Eu arrisco dizer que talvez se a gente olhasse para algo que a gente pode perder e comparasse com as coisas que vão ficar, a gente ainda vai achar coisas muito mais valiosas do que aquilo que a gente está considerando perda. E para a gente encerrar, a gente tem a parte mais importante disso tudo. Eu vou ler o finalzinho do texto, que a gente já leu faz tempo, para vocês recordarem. Os versículos 27 a 34. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando a gente olha para o que aconteceu aqui, talvez o terremoto tenha ficado pequeno perto do que veio a seguir. E eu sei que ninguém gosta de passar por situações difíceis, e eles também não gostaram de passar por aquilo. Mas muitas vezes são nas situações difíceis que o seu testemunho vai alcançar as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Talvez aquilo que parece um desfecho ruim seja uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida e alcançar as pessoas que talvez Ele não conseguiria alcançar se você não tivesse presente nessa situação.
Aquele mesmo carcereiro que tinha ficado responsável por prender Paulo e Silas. Eu fico imaginando aquele homem levou eles para dentro da célula, fechou as portas, colocou as correntes nos pés e prendeu. A responsabilidade de garantir que nada acontecesse para que eles fugissem. Aquele mesmo cara, mesmo carcereiro, levou ele para a sua casa, ofereceu uma refeição, limpou as feridas daqueles homens, cuidou deles, porque ele viu o testemunho na vida daqueles homens, de que existe um Deus que não só se importa com a vida deles, mas que tem poder, autoridade e vontade para mudar toda e qualquer situação desfavorável. E não foi só aquele carcereiro, mas a sua casa, a sua família. E eu imagino que também não foi só a sua casa e a sua família, porque aquelas pessoas tinham um testemunho para contar e aquela história com certeza se propagou e outras pessoas foram alcançadas com isso. Talvez o verdadeiro milagre não foi as portas se abrindo, mas as novas vidas e os corações que foram alcançados naquele dia. Se vocês se lembram da missão de Paulo, Deus disse que usaria ele como instrumento para alcançar os gentios. Paulo estava cumprindo exatamente aquilo que Deus tinha pedido para ele. E a despeito da adversidade, a despeito da oposição que foi se levantando contra ele, ele continuava fiel ao seu propósito de alcançar os gentios para Cristo, pregando o Evangelho, compartilhando a palavra. Não é essa a nossa missão? A gente não deveria ser imitadores de Paulo, como ele é de Cristo? Pregar o Evangelho, alcançar as pessoas? Então talvez no seu momento de dificuldade, o seu testemunho vai valer muito mais do que você abrir a Bíblia e ler versículos para as pessoas. Muitas vezes o testemunho, aquilo que as pessoas enxergam na nossa vida, vale muito mais do que aquilo que a gente pode ensiná-los. Quantas vezes as pessoas acham que aquilo que a gente aprendeu da palavra é aquilo que a gente tem que ensinar para as pessoas? Mas na verdade o que elas precisam é ouvir aquilo que Deus fez na nossa vida, o testemunho de algo que aconteceu. Paulo e Silas testemunharam o que era louvar a Deus no momento de dificuldade. E aquelas pessoas viram o sobrenatural de Deus abrindo aquelas portas daquelas prisões. Queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Todas as vezes que vocês estiverem passando por dificuldade, e às vezes as dificuldades são muito grandes, e às vezes elas são bem pequenininhas. Existem dificuldades grandes que a gente é obrigado a dobrar o joelho e falar: Senhor, não tem mais jeito, só um milagre resolve. Arrisco dizer que essas são até melhores, porque a gente não tem escolha a não ser dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso de um milagre. As piores são aquelas dificuldades que são pequenininhas. E a gente inconscientemente fala assim: eu não vou incomodar Deus com essa daqui. Deixa que eu resolva essa daqui, ou deixa que eu aguento mais um pouco. Às vezes elas são tão pequenas que a gente simplesmente ignora que a gente precisa de Deus nisso. Lembrei de um dia que eu fiz uma ministração chamada Pequenos Milagres. Às vezes a gente não busca o sobrenatural de Deus nas coisas mais óbvias, mais simples. E eu não entendo por quê. Talvez seja só comigo e vocês não pensam assim, mas quando precisa abrir o mar vermelho, a gente sabe que precisa de Deus. Agora, na hora que precisa resolver uma unha encravada, a gente fala: Deus não pode fazer isso daqui. Por que a gente pensa assim? Abrir o mar vermelho, Deus consegue, a unha encravada, Deus não consegue. Deveríamos buscar a Deus para todas as coisas, principalmente as pequenas. E o que eu senti no meu coração enquanto eu preparava essa ministração é que eu tinha que orar por vocês. Porque existem muitas pequenas coisas, pequenos problemas, pequenos levantes, pequenas estratégias de Satanás, que talvez tenham
estejam impedindo vocês de andarem, de caminhar, estejam impedindo vocês de dormir à noite, estejam impedindo vocês de seguir com a vida de vocês. Não sei se você tem algo em mente que seja uma coisa pequena que tenha te incomodado, que não é tão grande quanto abrir um mar vermelho, que precisa de um milagre. Mas eu sinto que Deus quer remover todas essas coisas pequenas. Talvez essas coisas pequenas não sejam como as portas das prisões que Deus abriu, mas talvez sejam aquelas cadeias que prendem, aquelas correntes que prendem as pernas, que às vezes está até acostumado com ela, chacoalha um pouco, faz barulho, está pesado, mas você consegue se locomover de um lugar para o outro, mas não consegue ir longe. Talvez esse seja o testemunho que Deus quer fazer na sua vida, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Eu não acho que Satanás é esperto o suficiente para preparar uma armadilha para vocês que Deus não consiga usar e reverter isso para algo melhor. A gente sempre brinca aquele jargão que fala assim, que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Na verdade Ele não transforma, Ele já sabe o que vai acontecer. O plano já está feito. Ele só vai usar isso para que o plano seja cumprido. Queria que vocês fechassem os olhos por um instante, eu vou orar por vocês. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti cada um dos seus filhos e filhas nessa manhã, Senhor. E assim como eu senti no meu coração, Senhor, existem, Senhor, situações, existem, Senhor, problemas, existem levantes, existem armadilhas que precisam ser desfeitas nessa manhã, Senhor. Existem prisões que estão fechadas, existem cadeias que precisam ser rompidas, Senhor. E eu declaro caindo por terra agora, Senhor, todo o intento do inimigo, todo o intento do maligno, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que todas as cadeias sejam abertas, Senhor, para que todas as prisões sejam desfeitas, Senhor, para que haja liberdade no seu meio, Senhor, para que os teus filhos, Senhor, possam no seu momento de adoração, Senhor, ver as portas se abrindo, ver as cadeias se rompendo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja um mover de cura, de libertação no seu meio, Senhor. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas possa sair daqui mais leve, Senhor, possa sair daqui, Senhor, sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de amarra, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que toda a cadeia seja rompida e desfeita em nome de Jesus. Agora vocês precisam me ajudar com uma coisa. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Vamos fazer igual o Josafá fez. Pode vir. Escolhe uma das músicas para vocês cantarem de novo. Porque eu queria que a igreja louvasse junto com vocês, para a gente selar esse tempo de romper das cadeias. Pode ser alguma das 4 do começo. Eu queria que enquanto a gente estivesse cantando esse louvor, que vocês louvassem ao Senhor como Paulo e Silas louvaram. Se vocês quiserem, eu até apago a luz, para vocês não ficarem com vergonha. Mas eu queria que vocês louvassem ao Senhor. Porque não importa o tamanho do problema ou dificuldade que vocês estão enfrentando. Não importa a qualidade das armadilhas que Satanás preparou. Quando vocês estiverem louvando, o Senhor vai dar o livramento. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
sem em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nos proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, teus reinos sem igual, teu trono acima está. Teu nome imutável Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelas curas. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, pelas cadeias que foram rompidas e quebradas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra nesse dia, Senhor. Eu sei, Senhor, que testemunhos surgirão, Senhor, simplesmente desse período, dessa canção, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, nós complicamos a situação, complicamos, Senhor, por tentar fazer do nosso jeito, Senhor. Mas o Senhor tem a solução e ela é simples, Senhor, de louvarmos a Ti e Te adorarmos ainda nos momentos de dificuldade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor leve, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas em segurança para suas casas. O Senhor continue ministrando aos seus corações e que eles possam ter, Senhor, experiências ainda maiores do que tiveram Paulo e Silas, Senhor. Que hajam curas, que hajam restaurações, que hajam, Senhor, soluções de problemas que pareciam impossíveis, Senhor. Que haja restauração de relacionamentos rompidos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam Te sentir a cada dia dessa semana, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que fazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz deste dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que atenta ao mar, tira a força do corpo, faz o leão jejuar. Faz mãe de mim, é o mesmo que acalma o mar. Não vem, mas sou contigo.